Olá, meu querido, olá, minha querida, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos para mais um estudo da Palavra de Deus. E eu quero mandar um abração todo especial para todas as pessoas que estão estudando o estudo da Palavra de Deus, ouvindo a voz de Deus. Muito obrigado mesmo a cada um de vocês pelo carinho, obrigado pelas orações. E eu estou orando todos os dias por cada um de vocês. E hoje nós chegamos ao estudo 8 do nosso guia, que vai falar sobre os 1000 anos, ou podemos chamar milênio. E os 1000 anos, ou milênio, ele será no céu ou na terra? No decorrer desse estudo, essas perguntas serão respondidas e outras. Mas vamos falar com o nosso Deus nesse momento, vamos orar ao nosso Deus. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus Todo-Poderoso. Querido Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo e bendito nome, ó Pai. Deus Todo-Poderoso, nesse momento, entramos na tua presença maravilhosa, Senhor. Iremos estudar a tua palavra, eu e os meus irmãos, Senhor. Nesse momento, queremos pedir, ó Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, derrame o teu Santo Espírito sobre cada um de nós, Senhor. Porque nesse momento, iremos estudar a tua palavra. E a tua palavra, que foi escrita, Senhor, pelos profetas, guiado pelo teu Espírito, e assim, para que eu também e os meus irmãos viemos entender da maneira certa, precisamos também, Senhor, do teu Espírito. Precisamos do Espírito Santo nos guiando, Senhor. E é isso que te pedimos, Senhor, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, Senhor. Amém. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe o seu comentário, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe. Participe conosco com a pregação do Evangelho. Felicidade para a sua vida, meu querido, minha querida. E vamos fazer mais uma viagem hoje na leitura da Palavra de Deus. Aleluias! A primeira pergunta do nosso estudo de hoje diz assim: para onde irão os salvos após a volta de Cristo? E quanto tempo ali permanecerão? Abra sua Bíblia no livro das Revelações, Apocalipse, segundo escreveu João, capítulo 20, versículo de número 6. E eu leio assim a palavra de Deus. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. O versículo aqui, ele inicia falando de bem-aventurança. Bem-aventurado. O que significa a palavra bem-aventurado? Bem-aventurado significa feliz. Nós podemos ler assim, ó. Bem-aventurado ou feliz, tá? Feliz e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. E aqui fala da primeira ressurreição. Se existe a primeira ressurreição, existe também o que? A segunda ressurreição. Quando nós vamos para o livro de João, e eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Aqui vai falar da primeira ressurreição e da segunda ressurreição. Versículo 28 diz assim: não vos maravilhei disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Verso 29.
os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Aqueles que aceitarem Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, aqueles que aceitarem o plano de salvação, aqueles que amarem a Jesus Cristo, que se apaixonarem por Jesus Cristo, mesmo que eles morram, eles irão ressuscitar para a ressurreição da vida. Quer dizer, a morte não vai ter mais autoridade sobre eles. Porém, aqueles que não aceitarem Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, aqueles que não aceitarem o plano de salvação, aqueles que não amarem a Jesus Cristo, que não se apaixonarem por Jesus Cristo, irão ressuscitar para a ressurreição do juízo, para morrer eternamente. E a primeira ressurreição acontece quando? Na segunda vinda de Cristo. Nós estudamos isso no estudo passado, lá em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, ali vai falar da primeira ressurreição, quando Jesus Cristo descer dos céus. A Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, esta é a primeira ressurreição, na segunda vinda de Cristo, quando Jesus Cristo descer do céu, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E a segunda ressurreição só acontece após 1000 anos. Nós iremos conferir isso no decorrer do estudo. Meu querido, minha querida, e você já aceitou a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida? Você já aceitou o plano da salvação, o plano de salvação? Você já está amando a Jesus Cristo? Já está se apaixonando a cada dia por Jesus Cristo? Entregue a sua vida hoje a Jesus Cristo. Afinal, eu e você não sabemos o dia de amanhã. Então faça uma entrega. Entregue o seu coração. Procura fazer não a sua vontade, mas segundo a vontade de Deus, a vontade de Jesus Cristo. E vamos para a resposta do nosso guia. Para onde irão os salvos após a volta de Cristo? E quanto tempo ali permanecerão? Você vai marcar com V ou F, tá? Irão para o céu e permanecerão com Cristo durante 1000 anos. Verdadeiro, tá? Você coloca um V, tá? Verdadeiro. Serão sacerdote de Deus. Sobre eles a morte não tem poder ou autoridade. Você marca verdadeiro. Permanecerão vivos na terra. Falso. Então é isso que irá acontecer. A segunda pergunta do nosso estudo diz assim: o que os salvos farão no céu durante os 1000 anos? Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, e eu leio assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Agora eu quero ler o que se encontra em 1 Coríntios, abra sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 2 e 3. E eu leio assim: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora,
Se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indigno de julgar as coisas mínimas? Verso 3. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Então Paulo aqui, ele fala que os salvos irão julgar o mundo, quer dizer, os ímpios, e também os próprios anjos, quer dizer, aqui está falando dos anjos caídos, tá? A fase desse juízo se chama juízo de comprovação. Juízo de comprovação. O juízo de Deus, ele é dividido em 3 fases. A primeira fase se chama juízo de investigação. Segunda fase, juízo de comprovação. E a terceira fase, juízo de execução, juízo executivo. Só que nós iremos entender melhor sobre o juízo quando nós estudarmos sobre o juízo de Deus, tá? Esse juízo se chama juízo de comprovação. Não é um juízo que vai determinar quem vai ser salvo ou não. Todos já estão o quê? Condenados. Então, qual é o motivo principal dessa fase? Os ímpios serão julgados para se comprovar o motivo da sua perdição. Deus é um Deus organizado, é um Deus de organização. Então, ele vai abrir os livros, os registros, e os salvos entenderão o motivo que os ímpios se perderam. Nosso Deus é um Deus organizado, é um Deus de organização. E vamos para a resposta do nosso guia, do nosso estudo. O que os salvos farão no céu durante os 1000 anos? Você vai marcar com V ou F. Os salvos receberão autoridade ou poder de julgar. Verdadeiro. Os salvos decidirão o retorno de Satanás ao céu. Falso, tá? Os salvos entenderão porque muitos não estarão lá. Verdadeiro. Agora eu convido você, meu amigo, minha amiga, para abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 4, e vamos ler do versículo 23 ao 26, e também capítulo 25 desse mesmo livro, versículo 33, que irá responder a terceira pergunta do nosso estudo, do nosso guia, que eu leio assim: como ficará a terra durante esse período? Jeremias capítulo 4, versículo 23, eu leio assim: olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia, para os céus, e não tinha luz. Verso 24: olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Verso 25: olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Verso 26: olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Agora o capítulo 25, verso 33, e eu leio assim: os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra, não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, serão como estercos sobre a face da terra. Vamos para a resposta do nosso guia. Como ficará a terra durante esse período? A terra ficará sem forma e vazia, voltará a ser um abismo, como era antes de ser criada. Nela não haverá pessoas vivas. As cidades ficarão todas derribadas e destruídas diante da vinda de Cristo. A terra ficará cheia de pessoas mortas.
É assim que irá acontecer pela manifestação da vida de Cristo. A terra ficará um caos, ficará um deserto, não ficará pessoas vivas. É assim que a Bíblia diz que irá acontecer. Agora eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 20. Nós estamos bastante concentrados aqui nesse capítulo. Capítulo 20 de Apocalipse, versículo 1, 2 e 3, que irá responder a quarta pergunta do nosso estudo, que diz assim: quem permanecerá na terra durante os 1000 anos? Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 diz assim: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Verso 2: ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Verso 3: lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele. Para quê? Para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Eu não vou dar explicação aqui nesse momento, porque nós iremos voltar aqui ainda nesses 3 versículos, tá bom? Mas vamos para a resposta do nosso guia. Quem permanecerá na terra durante os 1000 anos? Você preenche o espaço vazio. Nesse período na terra, ficarão vivos apenas Satanás e os seus anjos. A prisão de Satanás é circunstancial ou simbólica, pois ficará 1000 anos sem ninguém a quem tentar. Chegamos à quinta pergunta do nosso estudo, que diz assim: passados 1000 anos, o que ocorrerá a Satanás e os ímpios? Apocalipse, capítulo 20, nós vamos lermos do verso 5 ao 7, tá? Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 5 diz assim: os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Verso 6: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Agora o verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Vamos para a resposta do nosso guia, do nosso estudo. Passado os 1000 anos, o que ocorrerá a Satanás e os ímpios? Agora você preenche o espaço vazio. Os ímpios ressuscitarão. Satanás será solto de sua prisão, pois terá novamente a quem tentar. Agora eu convido você, meu querido, minha querida, para nós voltarmos no versículo 5, que diz assim: os restantes dos mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Aqui está falando dos restantes dos mortos. E quem são esses restantes dos mortos, o qual a Bíblia está falando, está se referindo? Aqui está falando dos ímpios. Dos ímpios. O verso 6 diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então a primeira ressurreição acontece quando? Acontece na segunda vinda de Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Ali vai dizer que quando Jesus Cristo descer dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro do que quem? Do que os ímpios. Agora eu também quero analisar o verso 1, o verso 2 e o verso 3 de Apocalipse 20.
Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Será que Satanás realmente vai ser acorrentado, vai ser preso com corrente, vai ser algemado? Será que é isso mesmo? Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Aqui está falando da prisão de Satanás por 1000 anos. Verso 3. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações. Por que Satanás não irá enganar as nações nesse período de 1000 anos? Porque não resta pessoas vivas. Este é o motivo. Aqui diz, as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. É necessário que ele seja solto pouco tempo. E quando é que Satanás será solto? Pouco tempo. Olha só, vamos para o verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Agora, por que quando completar os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão? Volta no verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Porque quando completar os 1000 anos, os ímpios irão ressuscitar e Satanás será solto. Por quê? Porque há pessoas novamente para ele tentar. Satanás ele veio somente para roubar, matar e destruir. Então é isso que a Bíblia ensina. Talvez você está dizendo, mas o meu pastor ensina diferente. Não é assim que ele ensina, mas é assim que diz a Bíblia, tá? Eu e você devemos ser cristãos bíblicos. Assim diz o Senhor, não assim diz o pastor. É assim diz Jesus Cristo, é assim diz a Bíblia Sagrada. Nós devemos ser dessa forma. Amém? Vamos agora para a pergunta 6 do nosso estudo, e eu leio assim: que outros eventos marcam o fim dos 1000 anos? Apocalipse capítulo 21, verso 2 e também o 10. Eu leio assim, capítulo 21, verso 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Verso 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Aleluias. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Agora, Apocalipse, capítulo 20, versos 5 e o 7. Eu leio assim, verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Agora o verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Agora vamos para a resposta do nosso guia. Que outros eventos marcam o fim dos 1000 anos? Agora você preenche os espaços. A cidade santa descerá para a terra. Dentro da cidade estarão os salvos com Jesus. Fora da cidade estarão os perdidos juntamente com Satanás. A 7ª pergunta do nosso estudo diz assim: o que Satanás fará com seu grande exército à medida que a cidade santa se aproximar da terra? Apocalipse capítulo 20, versículo de número 8, eu leio assim: e sairá seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas
é como a areia do mar. Vamos para a resposta do nosso guia. O que Satanás fará com seu grande exército à medida que a cidade santa se aproximar da terra? Você preenche os espaços vazios. Reunirá seu exército, que será como a areia do mar, e se preparará para atacar e tentar possuir a cidade santa, que descerá do céu. À medida que a cidade santa descerá do céu, e dentro da cidade santa, da cidade querida, da cidade amada, ali vai estar todos os santos, todos os justos, e também o grande exército de Deus, todos os anjos, e também Jesus Cristo está ali dentro da cidade santa, da cidade querida. E à medida que a cidade santa se aproximar da terra, Satanás cometerá o último engano. Olha o que diz: e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Então Satanás vai cometer o último engano. Vai seduzir todas as nações, todos os ímpios, para atacar a cidade santa, Nova Jerusalém, para dizer que eles podem possuir essa cidade, que eles têm poder para tomar essa cidade, a Nova Jerusalém. Meu querido, minha querida, meu amado, minha amada, aqui eu faço uma pergunta. Você vai estar dentro da cidade santa? Você vai fazer parte do povo de Deus? Vai estar dentro da cidade santa, da cidade querida, da cidade amada? Ou você vai fazer parte dos ímpios que ressuscitaram na segunda ressurreição? Você vai fazer parte daqueles que vai ser seduzido por Satanás? Que amaram a Satanás, que vai estar do lado dele para atacar a cidade santa? Ou você vai estar dentro da cidade santa? Qual é a sua decisão? Qual a decisão você toma hoje? De estar ao lado de Cristo e fazer parte do povo de Deus, que vai estar dentro da cidade santa? Ou você toma a decisão hoje de ficar do lado do inimigo? O conselho que eu te dou hoje: fique ao lado de Jesus Cristo e faça parte do povo santo que vai estar dentro da cidade santa, da cidade amada, da Nova Jerusalém. Aleluias, glórias a Deus. Chegamos agora à 8ª pergunta e a última pergunta do nosso estudo de hoje. E eu leio assim: qual será a sentença final daqueles que rejeitaram a Deus e a sua vontade? Apocalipse capítulo 20, verso 9, eu leio assim: marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Agora, convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25, versículo de número 41. Mateus, capítulo 25, 41 diz assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Vamos para a resposta do nosso guia, do nosso estudo. Qual será a sentença final daqueles que rejeitaram a Deus e a sua vontade? Descerá fogo do céu e enxofre aos que rejeitaram a salvação. O fogo foi preparado para o diabo
e seus anjos. Aqueles que não ficaram ao lado de Cristo receberão a mesma sentença de Satanás. Aqui vai falar do desejo de Deus. O desejo de Deus é salvar. Para isso, Cristo deu a vida. A destruição é um ato estranho para Deus. Mas depois de dadas todas as oportunidades, ele terá que destruir o mal para devolver a perfeição original a seus filhos. O fogo eterno é descrito nas seguintes passagens. Jó, capítulo 20, versículo 37 e 38. Salmos, capítulo 9, versos 6 e 7. Salmos 37, verso 38. Também em Salmos, capítulo 145, verso 20. As Escrituras declaram que Deus é amor. Sendo assim, não poderia queimar pessoas e o próprio Satanás durante todo o tempo da eternidade. A própria obra de destruição é considerada estranha para Deus. Isaías, capítulo 28, versículo 21. Como então explicar a expressão fogo eterno? Na verdade, o fogo é eterno em suas consequências, ou seja, destruirá eternamente pecado e pecadores de uma vez por todas. Assim como a Bíblia descreve o fogo que destruiu Sodoma e Gomorra como eterno. Judas capítulo 1, versículo 7. O fogo que destruirá os ímpios e Satanás será também de natureza eterna. Naum capítulo 1, versículo 9. Este fogo também purificará a terra da poluição do pecado. As palavras eternamente e para sempre não estão relacionadas com a duração do castigo, e sim com seus efeitos. Malaquias, capítulo 4, versículo 1. Meus queridos, meus amados, o castigo não será eterno na sua duração. O castigo será eterno nas suas consequências. Enquanto estiver matéria, vai estar queimando. É dessa forma que irá acontecer. Aprenda mais sobre essa doutrina que muitas pessoas dizem que os ímpios, o próprio Satanás, os próprios demônios caídos, os anjos caídos, vão ficar queimando para sempre, para toda a vida. Aprenda mais sobre essa doutrina. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, o desejo de Deus, como nós acabamos de falar aqui, é salvar. O desejo de Deus não é destruir. O desejo de Deus é salvar a mim e também a sua vida. Deus, ele não predestinou uns para a perdição e outros para a salvação. Não. Deus, ele quer que todos os seres humanos, todas as pessoas sejam salvos. Esse é o grande desejo de Deus. Mas por quê que muitas pessoas vão receber a mesma sentença de Satanás? Porque rejeitam a bondade de Deus. Mas o fogo, ele foi preparado para Satanás e os seus anjos. Não foi para os seres humanos. Por quê? Porque Deus é amor e ele quer salvar a mim e também a sua vida.
E qual é a sua decisão hoje? Toma a sua decisão hoje de ficar do lado de Cristo, de ficar ao lado de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele quer me salvar e Ele quer também te salvar. Naquele grande dia, Ele quer que você esteja dentro da cidade santa, não fora da cidade. Reflita hoje. Pense hoje, se você não aceitou ainda Cristo como único e suficiente da sua vida, aceite hoje o Filho de Deus. Aceite Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, porque a vida eterna está nele. Louvado e engrandecido seja o nome do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu vou ler mais uma vez essa passagem. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Meus queridos, meus amados, este dia vai ser um dia muito difícil. Vai ser um dia de muitas angústias, de muita tristeza. O próprio Deus vai estar chorando. O próprio Jesus Cristo vai estar chorando, derramando lágrimas. Os justos vão estar sofrendo muito, muitíssimo. O nosso Deus, Criador de todas as coisas, Ele não criou seres humanos para serem destruídos. Mas por causa da decisão que o ser humano toma, ele vai ter que destruí-lo. Porque o pecado, o mal, vai ser destruído, vai ser aniquilado para sempre. E Deus, o próprio Jesus Cristo, vai estar chorando, vai estar derramando lágrimas nesse momento. E é nesse momento também que vai se cumprir a profecia que está em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, que diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá mais luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Às vezes nós usamos a expressão, eu mesmo uso, no estudo passado eu falei, que quando Jesus voltar, já não vai acontecer mais nada disso, né? E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá mais luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Mas na verdade, essa profecia irá se cumprir nesse momento, quando o pecado terá fim, quando os ímpios serão destruídos, mas Deus irá destruir com muita dor no seu coração. Aí a partir desse momento aqui, nós iremos reinar para sempre aqui nessa terra restaurada, juntamente com Jesus Cristo e com nosso Deus. Você, meu querido, minha querida, você tem essa esperança no seu coração de reinar para sempre com Cristo, com nosso Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas. Aleluia! Chegamos agora à recapitulação do nosso estudo, que diz assim: após a segunda vinda de Cristo, inicia-se o milênio.
Durante esse período, os salvos estarão no céu. A terra ficará sem forma e vazia. Não haverá pessoas vivas, com exceção de Satanás e seus anjos. No fim desse período, a nova Jerusalém descerá para a terra com os salvos. Satanás formará um grande exército, mas serão todos queimados com fogo e enxofre. Vamos agora para o compromisso de fé. Quero estar no céu durante os 1000 anos. Aleluias! Sinto que Jesus está me chamando para passar a eternidade com Ele. Glórias a Deus! Decido a partir de agora fazer parte dos seguidores de Deus. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Coloque agora o seu nome, a data de hoje, e que Deus possa guardar a sua mente e o seu coração. E até o próximo estudo, se Deus assim o permitir. Fiquem todos com a paz e com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.